Você acompanha a partir de hoje o programa Para Quem Tem Fé. Jesus Cristo, principal fonte de conduta e moral para milhões de pessoas em todo o mundo, em nenhum momento ensinou religião alguma. A religião foi criada pelos homens. A proposta do programa é apresentar a ligação de diversas pessoas com o Criador maior, seja ele classificado como Deus, Buda, Alá, Jeová. Afinal de contas, existe religião certa? Ou o certo é fazer o bem sempre e estabelecer uma conexão com o nosso Criador? Acompanhe no programa de hoje um pouco mais sobre o islamismo e os pontos em comum que existe com o espiritismo. Hoje no Brasil, mais de 1,5 milhão de pessoas são muçulmanas e encontramos mais de 50 mesquitas e mais de 80 centros de Islã. O Islã é considerado um sistema de vida completo que Deus ou Alá revelou, sendo praticado pelos profetas e mensageiros enviados à humanidade. A raiz árabe da palavra Islã envolve paz, segurança, saudação, proteção e salvação. No programa de hoje, confira a entrevista com o Sheikh Jihad Hamad, da mesquita Abu Bakr as-Siddiq, e também uma visita que fizemos à casa de uma muçulmana. Para quem tem fé, hoje visitando a mesquita de São Bernardo do Campo para conversar com o Sheikh Jihad Hamad. Ele falará conosco sobre a religião muçulmana, nos alertará sobre uma série de questões, aumentará a nossa compreensão e é por isso que a gente quer agradecer muito desde já a atenção do Sheikh Jihad. Muito obrigado por nos receber aqui na mesquita, Sheikh, que tenhamos uma excelente conversa. Se Deus quiser, sejam bem-vindos. Os telespectadores também sejam bem-vindos. Eu gostaria até de lembrar que a mesquita professa o lema em nome de Deus clemente e misericordioso. Que é o mesmo Deus dos cristãos, dos judeus, o nosso Criador único, Criador. Por isso que a religião islâmica ela é monoteísta. Ela tem as mesmas bases de adoração de um Deus único, o único Criador, que criou os céus e a terra, que criou o paraíso, criou o inferno, criou os anjos, criou o ser humano e que acreditamos ser a fonte das 3 religiões. Por isso que a gente não diz que tem 3 religiões, tem uma religião. A religião de Deus e que tem etapas, judaica, cristã e islâmica. É diferente ser um muçulmano no Brasil do que ser em um país árabe, por exemplo? Certamente, existe uma grande diferença. Quando você está numa maioria, né? Primeiro, você entra na sua zona de conforto. Então, você ouve o chamado para as mesquitas, você vê as mesquitas, então você acaba sendo incentivado pela maioria. Quando você é minoria, como aqui no Brasil, você tem que ter uma força de vontade muito maior, uma convicção muito maior. Por quê? Porque depende do seu incentivo individual, de você poder se incentivar a fazer as orações 5 vezes, toda hora ter que olhar o relógio, ver se chegou a hora ou não da oração, ficar pesquisando e tentando trazer informações dos países islâmicos quanto ao mês do Ramadã, quanto à questão da peregrinação, muitas coisas. Sendo que se você estivesse num país islâmico, isso automaticamente na mídia, as mesquitas, são informações passadas sem você buscá-las. Estamos na casa da Kiram, que nos recebeu aqui muito gentilmente, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre o seu dia a dia, sobre a sua fé. Eu queria te perguntar, tem muita diferença entre ser uma mulher muçulmana no Brasil e lá na região do Oriente Médio? Para mim, não. Para mim, não. Eu, assim, questão de eu uso lenço, véu, não tenho diferença nenhuma. Aqui no Brasil, não. Às vezes as pessoas olha, tem uns que chegam e perguntam, né? Aí eles ficam meio assim, mas eu gosto que eles perguntam, não tem assim, às vezes a pessoa está olhando, eu falo, oi, tudo bem? E eles têm muito interesse, assim, a vida da mulher muçulmana, né? Eles acham que tudo é proibido, porque eu uso um véu, porque eu uso um vestimento diferente. Fala, não, a gente, na rua a gente veste isso, mas em casa, meu marido, meus filhos, a gente usa a roupa normal, não preciso ficar assim 24 horas. Alguns os meninos brincam, falam, mas eu não ligo, porque pessoas que não estudaram, não sabem, não conhecem.
Muitos falam, ah, você é árabe? Não, eu não sou árabe, eu sou brasileira, mas eu sou muçulmana. Então muita gente não liga árabe e muçulmano, pensam que é a mesma coisa, mas não, é uma religião, né? Fora os costumes locais. Por exemplo, se eu for falar sobre a bebida alcoólica e a carne de porco. Nos países islâmicos isso é raro, ou você não vê em todos os momentos, não está diante de você, não está no seu cotidiano. Inclusive tem um impedimento legal também, não é? Sim, em alguns países tem um impedimento legal. Agora, num país como o Brasil, onde os muçulmanos são minoria, a sua fé sempre está em teste, a sua convicção sempre está em teste. Então há de se ter, além da fé, uma persistência em alimentar. E eu imagino junto aos filhos, porque se, por exemplo, um imigrante que trouxe já de berço a religião, e de repente seus filhos começam a conviver com a maior parte de pessoas que não são da mesma religião, e que às vezes nem têm uma religião. Existe um lado bom e existe um lado ruim. Qual que é o lado ruim? A aparição, o aparecimento de preconceitos. O lado bom, a pluralidade, de um conhecer o outro, um conhecer a cultura do outro. É muito bom, porque você vai adquirindo, fora da escola, na prática, costumes, informações, conhecimento que você dificilmente adquiriria numa sociedade de maioria islâmica, por exemplo. Ou fechado numa bolha qualquer. Exatamente. Aqui no Brasil, uma das questões que me chama bastante a atenção é que o preconceito que acontece aqui no Brasil, ele não é histórico, como é o caso da Europa. Aqui, então, esse preconceito foi importado? Seria isso? Uma coisa assim? Às vezes vem por uma parte da mídia, quando acontece qualquer fato externo, é refletido aqui no Brasil e as pessoas compram, mas ele nasce não por uma questão histórica, mas por uma questão de desconhecimento. Então, eu não conheço, eu automaticamente discrimino. Todos os profetas morreram, menos Jesus. Para nós, ele não morreu na cruz.